Mary Vincent nasceu sob o sol de Nevada, a caçula de uma família barulhenta com 7 irmãos. Seu pai era um ex-militar e mecânico, enquanto sua mãe trabalhava nos cassinos cintilantes de Las Vegas. Desde os 4 anos de idade, Mary não apenas caminhava, ela dançava com uma disciplina que assombrava seus professores. O auge de sua infância foi um solo de dança realizado diante de milhares na cerimônia do Miss Universo. Mas a harmonia da dança foi quebrada pelo divórcio violento de seus pais durante a adolescência. Mary começou a fugir de casa, buscando nos vãos das ruas o silêncio que não encontrava no lar. Ela viveu em Berkeley, misturando seus artistas, mas a solidão logo a fez sentir falta de seu avô. Em setembro de 1978, ela decidiu viajar para o sul da Califórnia para encontrá-lo. Naquela época, estender o polegar na estrada era um gesto comum de liberdade para os jovens sem dinheiro. Ela esperou por horas perto de Modesto, enquanto o sol começava a se esconder atrás das montanhas. Foi então que uma van azul de 1968 desacelerou e parou no acostamento Poirento. O motorista parecia um homem comum, um avô inofensivo em um macacão de trabalho. Ele mentiu ao dizer que só tinha espaço para uma pessoa, apesar do interior da van estar vazio. Outros jovens na estrada sentiram o perigo e imploraram para que Mary não subisse. Mas o cansaço era mais forte que a intuição e Mary fechou a porta da van, selando seu destino. Lawrence Singleton, de 51 anos, iniciou a marcha de forma amigável e casual. Ele bebia algo de galões de leite, mas o cheiro de álcool logo denunciou o conteúdo real. Quando Mary espirrou, ele tocou seu pescoço com uma intimidade invasiva que a fez recuar. Tentando ignorar o desconforto, Mary acabou caindo em um sono profundo causado pelo esgotamento. Ela acordou em uma estrada de terra, longe das luzes da civilização e da segurança da rodovia. Singleton afirmou ter errado o caminho, mas seus olhos não mostravam confusão, apenas intenção. Fingindo precisar usar o banheiro, ele parou o carro e deu a volta para o lado dela. Antes que Mary pudesse fugir, uma marreta de trenó desceu sobre sua cabeça, apagando o mundo. Horas de agonia se seguiram enquanto a van se tornava uma prisão em movimento. Mary recuperava e perdia a consciência, sentindo apenas a vibração do motor e a dor latejante. Na madrugada fria, Singleton a arrastou para a beira de um barranco íngreme. Foi ali com um machado em mãos que ele cometeu o ato que desafia a compreensão humana. Ele decepou ambos os antebraços de Mary, acreditando que sem impressões digitais, ela jamais seria identificada. Satisfeito com seu crime perfeito, ele a jogou barranco abaixo para que o deserto a consumisse. Mary acordou nua e ensanguentada no fundo de um dreno de concreto, mas a morte se recusou a levá-la. Uma memória de infância nas Filipinas emergiu. Ela sabia que precisava estancar o sangue com terra. Com as costelas quebradas e a dor gritando, ela começou a escalar a parede vertical do barranco. Ela caiu várias vezes, mas a vontade de viver era uma força gravitacional que a puxava para cima. Ao atingir o topo, ela começou a caminhar, mantendo o que restava de seus braços erguidos para o céu. Ela caminhou 5 quilômetros sob o sol escaldante, guiada apenas pelo som distante dos motores. O segundo carro que a avistou parou, 2 mulheres a envolveram em um lençol e correram para o hospital. No centro médico, os médicos lutaram não apenas por seus braços, mas por sua alma. Os antebraços foram recuperados pela polícia, mas o tempo e a sujeira tornaram o reimplante impossível. Apenas 2 semanas depois, Mary já estava aprendendo a usar suas primeiras próteses mecânicas. Ela se recusou a dormir até que pudesse descrever cada detalhe do rosto de Singleton para o retratista. Sua memória era tão precisa que o desenho final parecia uma fotografia do monstro que a atacou. Em menos de uma semana, graças àquela descrição, Lawrence Singleton estava atrás das grades. Dentro de sua van, a perícia encontrou o sangue e as fibras que o condenariam para sempre. Singleton alegou um apagão alcoólico, uma desculpa covarde para uma crueldade calculada. O julgamento começou em março de 1979 e o mundo estava prestes a conhecer a força de Mary Vincent. Ela encarou seu agressor por 90 minutos sem desviar o olhar nem por um segundo. Singleton foi condenado a apenas 14 anos, a pena máxima permitida por uma lei falha. Ao sair, ele sussurrou para Mary que a perdoava, uma distorção perversa da realidade. O sistema de justiça havia falhado, mas a história de Mary estava longe de terminar. Ela transformaria sua dor em arte e sua mutilação em um símbolo de resistência eterna. No outono de 1978, Mary sentiu que precisava buscar um novo começo longe das brigas familiares em Las Vegas. Ela sentiu uma saudade profunda de seu avô, uma das poucas figuras de estabilidade em sua vida conturbada.
Decidida a chegar a Los Angeles, ela se posicionou à beira da Interestadual 5, perto de Modesto. O sol começava a se pôr quando ela notou 2 rapazes que também tentavam conseguir uma carona para o sul. Após horas em pé, o cansaço físico começava a nublar seu julgamento e sua paciência. Por volta das 7h30 da noite, uma van azul Dodge de 1968 reduziu a velocidade e parou no acostamento. O motorista era um homem de meia-idade com um rosto largo e uma calvície evidente. Ele vestia um macacão azul de trabalho e, aos olhos de Mary, parecia uma figura inofensiva, quase como um avô. Ele afirmou que estava indo para Reno, mas que poderia deixá-la no caminho para o sul da Califórnia. No entanto, ele impôs uma condição estranha ao dizer que só tinha espaço para um único passageiro. Os 2 rapazes que esperavam com ela sentiram que algo estava errado e a puxaram para o lado. Eles alertaram para não entrar no veículo, desconfiados da insistência do homem em levar apenas a garota. Mary agradeceu a preocupação, mas o desejo de sair da estrada e descansar falou mais alto que seu instinto. Ela subiu no banco do passageiro, fechando a porta e selando seu destino com o homem ao volante. Lawrence Singleton era um marinheiro mercante com um passado de serviço militar e um histórico de abuso de álcool. Por trás de sua aparência comum, escondia-se um homem dissociado da realidade movido por um profundo ódio às mulheres. A viagem começou de forma amigável, com conversas banais, enquanto a van percorria as vias movimentadas. Lawrence bebia constantemente de galões de leite que, na verdade, estavam cheios de bebidas alcoólicas potentes. O clima mudou quando Mary espirrou e Lawrence tocou seu pescoço de forma invasiva, fingindo preocupação. Ele começou a fazer investidas físicas, tentando puxá-la para perto enquanto ela se encolhia contra a porta. Mary tentou ignorar os gestos, convencendo-se de que ele era apenas um homem solitário e desastrado. Em uma parada rápida em uma lavanderia, Lawrence desceu para deixar algumas roupas enquanto Mary esperava no carro. Vencida pelo sono e pela exaustão de dias na rua, ela acabou adormecendo profundamente no banco. Quando acordou, percebeu imediatamente que a van não estava mais em uma via movimentada e iluminada. Eles estavam em uma área remota a leste de Modesto, muito longe da rota original para o sul. Lawrence alegou ter errado o caminho e fingiu manobrar o veículo para retornar à estrada principal. De repente, ele parou o motor alegando que precisava usar o banheiro na beira da estrada. Sentindo o perigo iminente, Mary se inclinou para amarrar o tênis, planejando uma fuga rápida. Antes que pudesse reagir, Lawrence abriu a porta do lado dela com uma violência inesperada. Um golpe brutal de uma marreta de trenó atingiu sua cabeça, mergulhando o mundo em escuridão total. Mary recuperava e perdia a consciência enquanto a van sacolejava por caminhos cada vez mais isolados. Durante horas de pesadelo, ela foi mantida refém, enquanto Singleton cometia abusos indescritíveis. Ela se sentia incapaz de resistir, o corpo paralisado pelo trauma craniano e pelo choque do ataque. Na madrugada do dia 29 de setembro, a van finalmente parou à beira de um barranco profundo. Lawrence arrastou a garota semiconsciente para fora do veículo, tratando-a como um objeto descartável. Em um momento de lucidez, Mary notou um roteiro de viagem escrito à mão dentro da van. Ela percebeu que ele havia planejado cada detalhe daquele desvio sangrento em sua jornada original. Com o machado em mãos, Singleton se preparou para o ato final de crueldade, que pretendia ocultar sua identidade. Mary viu o brilho da lâmina antes de sentir a dor lancinante que mudaria sua vida para sempre. O silêncio do deserto foi quebrado e o que aconteceu a seguir seria o início de uma descida literal e figurativa ao abismo. O interior da van azul transformou-se instantaneamente em uma câmara de horrores sob a luz fraca do painel. Lawrence Singleton desferiu o primeiro golpe com uma fúria que Mary jamais imaginou ser possível. A jovem sentiu o impacto seco contra seu crânio, fazendo sua visão escurecer por longos segundos. Ela tentou alcançar a maçaneta da porta, mas Singleton a puxou de volta pelos cabelos com força bruta. O sequestrador a imobilizou no chão metálico e frio do veículo, sufocando seus gritos de socorro. Durante horas de pesadelo, Singleton a submeteu a uma violência sexual sistemática e desumana. Mary rezava em silêncio, esperando que a morte chegasse rápido para acabar com aquela agonia. A van finalmente parou em um trecho desolado da Interestadual 5, cercado por colinas áridas. Singleton arrastou o corpo semiconsciente de Mary para fora, para o ar gelado da madrugada. Ele não queria apenas feri-la, ele queria deixar uma marca permanente de seu poder sobre ela. Mary viu o brilho do metal quando ele retirou um machado afiado de dentro da van. Ele ordenou que ela estendesse os braços, agindo com uma calma que era mais assustadora que a raiva.
O primeiro golpe desceu com uma precisão cirúrgica e brutal contra o antebraço esquerdo de Mary. O impacto foi tão súbito que seu cérebro levou segundos para registrar a dor lancinante. Singleton não hesitou e desferiu o segundo golpe, decepando também sua mão direita. O sangue jorrava intensamente, tingindo o solo árido da Califórnia de um vermelho profundo. Lawrence Singleton observou sua obra por um instante antes de jogá-la em um dreno de concreto. Mary rolou pela encosta de cimento, colidindo contra o fundo escuro e úmido da galeria. Do topo, o agressor olhou para baixo uma última vez, acreditando que ela morreria em minutos. O som do motor da van se afastando foi a última coisa que Mary ouviu antes do silêncio absoluto. Sozinha na escuridão do dreno, ela sentiu a vida se esvaindo junto com o calor de seu corpo. Seus braços, agora reduzidos a tocos sangrentos, latejavam com uma agonia rítmica. Ratos e insetos do deserto começaram a se aproximar, atraídos pelo cheiro de sangue fresco. Cada movimento que Mary tentava fazer resultava em um grito abafado pela exaustão. A temperatura do deserto caiu drasticamente, ameaçando-a com a hipotermia. Foi nesse momento de escuridão total que uma faísca de vontade de viver surgiu em seu peito. Ela sabia que se ficasse parada ali, o dreno se tornaria seu túmulo antes do amanhecer. Mary começou a usar seus membros mutilados para tentar se arrastar para fora daquela cova. A dor era como fogo queimando seus nervos expostos a cada centímetro conquistado. Ela escorregava várias vezes, caindo de volta ao fundo e tendo que recomeçar do zero. Em sua mente, ela visualizava o rosto de seus pais e o desejo de vê-los novamente. Esse pensamento deu a ela uma força sobrenatural que desafiava a biologia básica. Ela enterrou os cotovelos na areia e no cimento, ignorando o sangue que voltava a fluir. Após o que pareceram décadas, suas mãos invisíveis tocaram a borda superior do dreno. Mary Vincent estava fora do buraco, mas o vasto e perigoso deserto ainda a cercava. Ela olhou para a estrada vazia, torcendo por um par de luzes que não pertencesse a uma van azul. Seus braços agora estavam cobertos de terra e poeira, o que curiosamente ajudou a estancar a hemorragia. Com um esforço final, ela se colocou de pé, equilibrando-se precariamente sobre as pernas trêmulas. A caminhada pela sobrevivência estava apenas começando e cada passo era uma vitória contra a morte. Mas, no horizonte, o brilho de um veículo se aproximava, trazendo a incerteza se seria sua salvação ou o retorno de seu carrasco. O frio do concreto úmido contra suas costas foi a primeira sensação que trouxe Mary de volta à realidade. Seus olhos se abriram para a escuridão absoluta do dreno enquanto seus pulmões lutavam para encontrar ar. Ao tentar se apoiar para levantar, uma agonia elétrica disparou de onde deveriam estar suas mãos. Mary olhou para baixo e viu o horror indescritível. Seus braços terminavam em feridas abertas e pulsantes. O sangue jorrava em jatos rítmicos, pintando o concreto cinzento com o rubro da sua vida se esvaindo. Ela percebeu que cada batida do seu coração a aproximava do fim inevitável. Em meio ao caos mental, uma memória de infância nas Filipinas emergiu como um farol de esperança. Ela se lembrou de lições antigas sobre como a terra seca poderia estancar hemorragias em emergências. Com um esforço sobre-humano, ela arrastou seu corpo nu em direção ao solo poeirento. Mary mergulhou seus braços mutilados profundamente na terra fria e granulada. A dor foi uma explosão sensorial, mas ela forçou os braços para baixo, enterrando-os como raízes. Lentamente, a mistura de sangue e poeira começou a coagular, criando uma barreira improvisada contra a morte. Ela permaneceu imóvel por minutos, sentindo o pulsar violento diminuir gradualmente nos seus membros. Agora, o próximo desafio era escalar a encosta íngreme de 9 metros que a separava do mundo. Com as costelas quebradas pela queda, cada movimento era um protesto agonizante de seus ossos. Ela usou os cotovelos e os joelhos para cravar-se na parede de terra e pedras soltas. A terra deslizava sob seu peso, ameaçando jogá-la de volta ao abismo de concreto. Mary soltou um grito mudo de raiva e determinação, recusando-se a aceitar o destino que Singleton lhe impusera. Centímetro a centímetro, ela venceu a gravidade até que seus braços tocaram o topo da crista. Ela rolou para a superfície plana, ofegante, sentindo o asfalto áspero contra sua pele ferida. O deserto da Califórnia se estendia em todas as direções, um mar de sombras e silêncio mortal. Ao longe, o som fraco de pneus no asfalto indicava o caminho para a salvação. Mary começou a caminhar a cada passo enviando choques de dor por todo o seu corpo debilitado. Ela ergueu o que restava de seus braços acima da cabeça, sabendo que isso retardaria a perda de sangue.
O vento noturno do deserto açoitava sua pele, trazendo um frio que parecia penetrar até seus ossos. Por quase 5 quilômetros ela marchou através da escuridão, uma visão fantasmagórica movida pela pura vontade. Sua visão começou a escurecer nas bordas, o efeito da perda de sangue do choque térmico. Não morra aqui, ela sussurrava para si mesma, transformando o medo em um mantra de sobrevivência. De repente, 2 faróis brilharam ao longe, cortando a névoa da sua consciência. O primeiro carro se aproximou rapidamente, o motor roncando como um monstro de metal. O motorista, aterrorizado pela visão de uma figura ensanguentada no meio da noite, acelerou e desviou. Mary caiu de joelhos no asfalto, sentindo o desespero ameaçar sufocá-la pela primeira vez. Mas o som de um segundo motor começou a vibrar no chão, trazendo uma nova chance. 2 mulheres em uma viagem de lazer viram um vulto à beira da estrada e sentiram algo diferente do medo. O carro reduziu a velocidade, os pneus cantando suavemente ao pararem no acostamento. Ao descerem, as mulheres sufocaram gritos de horror ao verem a extensão das feridas de Mary. Elas rapidamente pegaram um lençol limpo no banco traseiro e envolveram o corpo trêmulo da jovem. O carro partiu em alta velocidade em direção ao aeroporto mais próximo, enquanto Mary lutava para não desmaiar. O som da sirene de uma ambulância ao longe foi a última coisa que ela ouviu antes que o mundo finalmente ficasse branco. Mary estava salva, mas a polícia mal sabia que a descrição que ela daria revelaria um predador que ainda estava à espreita na escuridão. As luzes da ambulância cortavam a penumbra da madrugada com um brilho azulado e frenético. O casal que encontrou Mary observava em silêncio enquanto os paramédicos agiam com rapidez. Mary foi colocada suavemente na maca, sentindo o peso da exaustão finalmente dominar seu corpo. Dentro do veículo em movimento, os profissionais de saúde lutavam para estabilizar seus sinais vitais. Apesar da dor excruciante, ela se recusava a perder a consciência antes de falar com a polícia. No hospital de Modesto, a equipe de trauma já aguardava a chegada da jovem sobrevivente. Os detetives foram convocados imediatamente assim que a natureza do crime foi revelada. Os médicos ficaram horrorizados ao ver como ela havia selado as feridas com lama para não sangrar até a morte. Mary respirou fundo e começou a ditar cada detalhe que conseguia lembrar do pesadelo. Ela descreveu a van azul com uma clareza que deixou os investigadores impressionados. Cada detalhe do rosto do agressor foi mapeado pela memória fotográfica da garota. Ela lembrou do nome Larry e das características físicas específicas do homem que a atacou. O alerta policial foi emitido por todo o estado da Califórnia em questão de horas. Patrulhas começaram a vasculhar cada estrada secundária em busca da van descrita. Enquanto isso, Lawrence Singleton agia como se nada tivesse acontecido em sua rotina. Ele acreditava piamente que Mary Vincent estava morta no fundo daquele dreno escuro. O rastro de evidências começou a se fechar quando uma denúncia anônima surgiu. Os investigadores cruzaram as informações e chegaram ao nome de um ex-marinheiro de 51 anos. Uma equipe de tática especial foi montada para efetuar a prisão antes que ele fugisse. O cerco foi armado silenciosamente ao redor da residência de Singleton, em São Paulo. A porta foi derrubada com um estrondo que ecoou por toda a vizinhança pacata. Singleton foi pego de surpresa enquanto estava sentado em sua poltrona favorita. Seus olhos brilharam com uma confusão momentânea que logo se transformou em desdém. "Você está preso pelo sequestro e tentativa de homicídio de Mary Vincent", declarou o oficial. E ele não ofereceu resistência física, mantendo um silêncio perturbador durante todo o trajeto. Na delegacia, a van azul foi apreendida e levada para uma perícia minuciosa. O interior do veículo revelou o cenário de horror que Mary havia descrito com tanta precisão. Sangue e evidências biológicas foram encontrados escondidos sob os tapetes da van. A notícia da captura de Singleton trouxe um breve momento de alívio para a família Vincent. No hospital, Mary recebeu a notícia enquanto lutava contra as primeiras infecções em seus braços. "Ele nunca mais vai fazer isso com ninguém", ela sussurrou para si mesma no escuro. No entanto, o sistema legal estava prestes a mostrar suas falhas mais profundas. Singleton contratou uma defesa agressiva que tentaria pintar Mary como uma mentirosa. Eles alegavam que o encontro tinha sido consensual e que o ataque fora obra de outra pessoa. Os promotores sabiam que o testemunho de Mary seria a peça central de todo o caso. A comunidade local fervilhava de raiva enquanto o agressor aguardava o julgamento na prisão. Mary teve que passar por inúmeras cirurgias para reconstruir o que restava de seus membros. Cada dia era uma batalha entre a recuperação física e o trauma psicológico devastador.
O dia da primeira audiência preliminar estava se aproximando rapidamente no calendário. Mary sabia que teria que encarar o monstro nos olhos mais uma vez para garantir sua condenação. Mas enquanto Singleton caminhava para o tribunal, um sorriso gélido cruzou seu rosto, sugerindo um plano sombrio. O que a defesa estava prestes a revelar abalaria a confiança de Mary e mudaria o rumo do julgamento para sempre. As portas do Tribunal de San Mateo se abriram pesadamente naquela manhã de 1979. Mary Vincent entrou na sala carregando o peso visível de sua tragédia física. Lawrence Singleton estava sentado à mesa da defesa, imóvel como uma estátua de gelo. O murmúrio da multidão cessou instantaneamente quando o juiz assumiu seu posto. Mary foi chamada ao banco das testemunhas sob o olhar predatório de seu carrasco. Ela respirou fundo, tentando ignorar a dor latente em seus membros ausentes. Com uma voz trêmula mas firme, ela começou a relatar os horrores daquela noite no deserto. Mary descreveu o brilho da lâmina de machado sob a luz fraca da van. Ela detalhou o momento exato em que Singleton desferiu o primeiro golpe cruel. Os jurados desviaram o olhar, incapazes de suportar a crueza do depoimento. O advogado de defesa levantou-se com uma expressão de ceticismo calculado. Ele questionou a moralidade de Mary por estar pegando carona sozinha à noite. Um sussurro de indignação percorreu os assentos do público presente. Singleton permaneceu sem piscar, observando o sofrimento de sua vítima como um espectador. Mary não recuou, mantendo contato visual direto com seu agressor. As evidências forenses foram apresentadas, incluindo fotos brutais da cena do crime. Médicos testemunharam sobre a precisão cirúrgica e a crueldade dos cortes. A mãe de Mary chorava silenciosamente na primeira fila do tribunal. A defesa tentou alegar insanidade temporária para o réu de 51 anos. A promotoria rebateu mostrando a premeditação e a frieza do ato. As semanas de julgamento exauriram as forças físicas e mentais de Mary. Finalmente chegou o dia em que o júri deveria proferir o veredito. Mary apertou as mãos de seu advogado, esperando por uma punição severa. O júri declarou Lawrence Singleton culpado de todas as acusações apresentadas. Um suspiro coletivo de alívio ecoou por toda a extensão da sala. Mas a verdadeira batalha ainda estava por vir no momento da sentença. O juiz anunciou a sentença máxima permitida pela lei da época, 14 anos. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo horror estampado no rosto de Mary. Apenas 14 anos por destruir permanentemente a vida de uma adolescente inocente. As leis da Califórnia permitiam reduções drásticas de pena por bom comportamento. Mary percebeu que seu agressor poderia estar livre antes mesmo de ela completar 30 anos. A opinião pública explodiu em protestos diante da brandura da sentença judiciária. Manifestantes gritavam palavras de ordem enquanto Singleton era levado sob custódia. A mídia transformou o caso em um símbolo das falhas do sistema penal americano. Mary Vincent tornou-se involuntariamente o rosto da sobrevivência e da injustiça. Ela se perguntava se algum dia conseguiria se sentir segura novamente no mundo. Enquanto isso, Singleton entrava na prisão com um sorriso discreto e sinistro. Mary decidiu que a sentença não definiria o resto de sua existência terrena. No entanto, as feridas psicológicas eram muito mais profundas do que as cicatrizes físicas. A notícia de que Singleton poderia ser libertado precocemente começou a circular meses depois. Mary recebeu uma ligação anônima que a deixou em estado de alerta máximo. O monstro que ela ajudou a prender estava encontrando brechas para voltar às ruas. Um novo medo começou a paralisar Mary, pior do que o deserto daquela noite. O sistema que deveria protegê-la estava prestes a abrir a jaula de seu predador. Mal sabia Mary que o pesadelo estava longe de terminar e um novo confronto se aproximava nas sombras do futuro. Após o encerramento do primeiro capítulo jurídico de sua vida, Mary Vincent sentiu o peso do silêncio que se seguiu ao caos. Ela sabia que não poderia permitir que o ato de um monstro definisse o restante de sua existência na Terra. O primeiro grande desafio de Mary foi reaprender a interagir com o mundo físico sem a sensibilidade de suas mãos originais. As próteses padrão da época eram pesadas, frias e careciam da delicadeza necessária para sua alma de artista. Foi então que Mary decidiu que se os médicos não poderiam dar a ela o que precisava, ela mesma o faria. Ela começou a estudar engenharia mecânica básica e design para customizar seus próprios membros artificiais. Mary transformou seu trauma em uma busca por autonomia e perfeição técnica. A pintura tornou-se o canal principal por onde suas emoções reprimidas começaram a fluir livremente. Seus quadros frequentemente retratavam figuras femininas fortes emergindo de paisagens sombrias ou abstratas.
Através dos pincéis acoplados às suas próteses, ela recuperou a voz que Singleton tentou silenciar no deserto. Mas a maior mudança em sua vida ocorreu quando Mary descobriu que seria mãe. O nascimento de seus 2 filhos trouxe um novo propósito e uma luz que ela julgava ter perdido para sempre. Ela se tornou uma mãe leoa determinada a criar seus filhos em um mundo de amor e segurança. Muitas vezes Mary olhava para seus filhos e se maravilhava com a capacidade do corpo humano de gerar vida após tanta destruição. Ela nunca escondeu suas cicatrizes ou suas próteses das crianças, ensinando-lhes sobre resiliência desde cedo. Mary tornou-se uma palestrante ocasional, compartilhando sua história para ajudar outras vítimas de crimes violentos. No entanto, a sombra de Lawrence Singleton ainda parava no fundo de sua mente como uma nuvem de tempestade distante. Ela soube que, devido às leis de crédito de tempo da Califórnia, ele seria libertado bem antes do esperado. O medo de um novo encontro começou a infiltrar-se em suas noites de sono anteriormente tranquilas. Mary instalou novos sistemas de segurança em sua casa, voltando a viver em um estado de hipervigilância. A sociedade parecia ter esquecido a gravidade do que Singleton fizera enquanto ele caminhava livremente novamente. Mary canalizou essa ansiedade de volta para sua arte, criando uma série de esculturas metálicas imponentes. Ela começou a usar materiais mais pesados e brutos, simbolizando a couraça que precisou construir ao redor de si. O mundo ao seu redor estava mudando para a década de 1990, mas Mary permanecia ancorada em sua missão de cura. Às vezes ela voltava mentalmente àquele dreno no deserto, não com dor, mas como um lembrete de sua força. Suas próteses agora eram extensões de sua vontade, tão integradas ao seu corpo quanto seus próprios ossos. Ela encontrou um novo amor, alguém que havia além de suas cicatrizes e admirava sua tenacidade. Por alguns anos pareceu que a vida de Mary finalmente havia alcançado um equilíbrio estável, mas as notícias vindas da Flórida logo quebrariam essa paz frágil como vidro sob um martelo. Lawrence Singleton havia cometido um novo crime terrível, provando que ele nunca havia mudado. Ele havia assassinado uma mulher, repetindo o ciclo de violência que Mary conhecia tão bem. Mary percebeu que precisaria encarar seu demoninho mais uma vez, desta vez para garantir que ele nunca mais visse a luz do dia. A viagem para a Flórida foi longa e carregada de memórias que ela tentou enterrar por 2 décadas. Ela entrou no tribunal com a cabeça erguida, usando as próteses que ela mesma aperfeiçoou como armadura. Quando seus olhos encontraram os de Singleton, um calafrio percorreu sua espinha, mas ela não desviou o olhar. Ele parecia mais velho, mas o brilho de maldade em seu olhar permanecia idêntico ao de 1978. Mary prestou seu depoimento com uma clareza que deixou o tribunal em um silêncio absoluto. Ela descreveu não apenas o ataque, mas a vida de superação que ele tentou destruir e falhou. O júri olhava para ela com uma mistura de horror pela história e profunda admiração por sua força. A tensão no ar era quase palpável enquanto o juiz se preparava para proferir a sentença final que decidiria o destino de Singleton. Mal sabia Mary que a justiça finalmente teria um sabor muito diferente desta vez. No entanto, um detalhe inesperado no processo estava prestes a mudar o rumo da audiência nos momentos finais. O mundo acreditava que o horror de Lawrence Singleton havia ficado trancado no passado da Califórnia. Após cumprir apenas 8 anos de sua pena original, o agressor foi libertado sob protestos massivos. Ele se mudou para a Flórida, tentando desaparecer no anonimato de uma nova vizinhança. Contudo, a natureza predatória que Mary Vincent conheceu também não havia desaparecido. Em 1997, quase 20 anos após o primeiro ataque, Singleton cometeu o impensável novamente. Ele assassinou brutalmente Roxane Ace, uma mãe de 3 filhos, em sua própria residência. A notícia do novo crime atravessou o país e atingiu Mary como uma onda de choque. Ela sabia que desta vez não poderia apenas observar à distância. Mary decidiu viajar até a Flórida para encarar seu carrasco cara a cara uma última vez. O tribunal em Tampa estava carregado com uma eletricidade pesada no dia do depoimento. Singleton estava sentado à mesa da defesa, parecendo um velho frágil e inofensivo. Mary Vincent entrou na sala e o silêncio que se seguiu foi absoluto. Quando ela subiu ao banco das testemunhas, seus olhos encontraram os dele pela primeira vez em décadas. Ela não era mais a adolescente indefesa abandonada para morrer em um dreno. Mary descreveu com detalhes cirúrgicos a noite em que ele roubou sua inocência e seus membros. O júri o via em choque enquanto ela explicava como o trauma moldou cada dia de sua existência. Ela levantou suas próteses metálicas, mostrando ao tribunal o custo físico da maldade de Singleton. Singleton tentou interromper, balbuciando insultos e negando a realidade dos fatos.
Mas a força de Mary era inabalável e suas palavras cortavam o ar como navalhas. Ela afirmou que Singleton nunca conseguiu tirar sua vontade de viver ou seu talento artístico. O julgamento avançou rapidamente com evidências de DNA vinculando diretamente a morte de Rothschild. O momento do veredito finalmente chegou em uma tarde chuvosa de 1998. O júri não hesitou em declarar Lawrence Singleton culpado de todas as acusações. Desta vez, não haveria misericórdia ou tecnicismos que o libertassem. O juiz proferiu a sentença final, morte por injeção letal. Um suspiro coletivo de justiça tardia percorreu toda a galeria. Mary Vincent fechou os olhos e sentiu um peso enorme ser removido de sua alma. Singleton foi enviado para o corredor da morte na Flórida para aguardar seu destino. No entanto, ele nunca chegou à execução programada pelo Estado. Em 2001, Lawrence Singleton morreu de causas naturais na prisão, sozinho e esquecido. Com a morte de seu agressor, o capítulo mais sombrio da vida de Mary finalmente se encerrou. Ela voltou para sua arte, usando suas próteses para criar obras que celebram a resistência humana. Mary se tornou uma palestrante motivacional, ajudando outras vítimas de crimes violentos a encontrar voz. Seus filhos cresceram vendo na mãe não uma vítima, mas um exemplo de força absoluta. A história de Mary Vincent é um lembrete de que o espírito humano é mais difícil de quebrar do que os ossos. Ela transformou seu trauma em uma engenharia de sobrevivência e beleza. Hoje, Mary vive em paz sabendo que sua luta não foi em vão. As cicatrizes físicas permanecem, mas elas agora são medalhas de uma guerra vencida. O deserto que uma vez tentou consumi-la é agora apenas uma lembrança de onde ela renasceu. Mary Vincent provou que mesmo diante do mal absoluto, a luz da vontade humana jamais pode ser apagada.